Pronto, Roger. Agora, finalmente, conseguimos nos conectar, né? O que é que estava vendo, hein, mozão? Tecnologia faz isso, faz em passar vergonha. Tem uma amiga minha de Monsenhor Tabosa, a Celina Andrade, foi muitos anos professora do laboratório de informática da Adalto Bezerra, ela dizia que tecnologia era bom, era essencial, mas também fazia a gente passar vergonha, era para isso. Nessas horas, ela é danada para dar um susto na gente, a gente Olha ficar que nisso aí. coisa. Então, já vamos aqui agradecendo, né, Roger, a presença do pessoal que já nos assistem, os colegas que sempre estão aqui de pé e ponto para os nossos convites. E eu acredito que hoje, Roger, a gente tem um assunto aí que chama muita atenção, essa questão do retorno às aulas, mas primeiro nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os estudos domiciliares e, assim, lhe ouvir é sempre um prazer muito grande, porque eu guardo na minha memória aqui do nosso último encontro presencial, que você nos fez uma pergunta que nós imaginássemos qual seria a nossa manchete de jornal ideal com relação à educação com relação à educação do nosso Ceará, no outro dia após o nosso encontro. E nós falamos de redução da evasão, acabar com exclusão escolar, ampliação de tecnologia, melhorar a estrutura de escola, e você usou uma expressão muito importante, que o seu sonho era que a educação do Ceará fosse um exemplo de equidade. Né? Você usou esse termo. E aí, Roger, com relação a essa questão dos estudos remotos, a gente cria muito esse desafio imenso em cima dessa leitura da equidade, a fim de ofertar a equidade dentro do nosso trabalho. Eu acho que eu queria que você começasse um pouquinho falando nesse sentido, em relação ao estudo remoto. Mozão, primeiramente, boa noite, né? Sim, perdão aí a todas as pessoas que estavam nos acompanhando e esse batimento de cabeça tecnológico, mas faz parte, como você mesmo disse. De vez por outra, inclusive os alunos falam, né? Se com os professores aí não dá certo às vezes, imagine com a gente em casa. Eu achei muito bacana, assim, a gente ter combinado você abrir nossa conversa com essa lembrança, sabe, Mozart? Porque antes de falar de qualquer coisa, é importante colocar a que fim, né, a educação, principalmente a pública, serve. Ou ela tem que estar conectada, né? Não adianta a gente fazer a educação no piloto automático. Por exemplo, inevitavelmente, a gente só tem um modelo predominante de educação que tem uma didática de transmissão, né, de transmissibilidade de conhecimento. E aí, às vezes, quando você teve a oportunidade de ter a tecnologia a seu dispor, né, para se conectar com os estudantes, você simplesmente fez uma migração sem grandes reflexões para uma plataforma e, ao invés de dar a aula presencial, você passou a dar aula pela internet, né, pelo computador, pelo celular, pelo dispositivo, qualquer que seja. E aí, eu quero lembrar um pouco isso, porque, na verdade, uma educação equitativa ela tem que ser muito mais, né, do que simplesmente dar aula. Ela precisa pensar o ser humano, né, na sua integridade, na sua inteireza, e essa é uma primeira reflexão. Né? Então, assim, o meu vínculo com a educação, né, com essa profissão, é gerar, né, apoiar, poder estar contribuindo com um pensamento que visa fomentar mesmo, a palavra talvez seja essa ainda, porque a gente ainda está precisando ganhar cada vez mais adeptos para ter a equidade como uma premissa educacional. E o ensino remoto, na verdade, ela escancara um problema grave, crônico na sociedade brasileira, que é a desigualdade. E o acesso à tecnologia, ela já fazia diferença mesmo no período presencial. Porque, veja bem, quando a escola é muito boa, eu vou fazer uma afirmação aqui, né, um papo descontraído, e depois eu boto a bola para ti novamente, mas eu fiquei muito instigado com a tua abertura aí, porque eu achei, isso mexe comigo, sabe? A que fim a escola serve? E aí eu fico pensando
assim, quando a escola de alfabetização, a escola ali até o quinto ano, ela é uma escola muito bem preparada, como a escola cearense está se preparando, né? Principalmente depois do PAIC, você consegue praticamente eliminar as diferenças cognitivas de alunos da escola pública, da escola privada, e isso quando a escola faz todo o seu dever de casa, né? Mas depois do quinto ano, do processo de base, o estudante vai ganhando mais autonomia intelectual e o acesso à tecnologia passa a ser uma grande diferença nas condições de aprendizagem. Ou seja, aquele aluno que tem acesso à tecnologia e tem acesso à escola presencial, ele leva muito vantagem em relação àquele que tem o ensino presencial e já não tem a tecnologia. Então, veja, a desigualdade, ela também tem a ver com o antes pandemia, né? Assim, aqueles que têm acesso à internet e banda larga, têm muita oportunidade de complementar as atividades escolares presenciais, né, nas suas residências. E agora, na pandemia, ela de alguma forma trouxe isso à tona, né? É uma das grandes promessas não cumpridas do século XXI, que era a universalização do acesso à internet, do acesso aos dispositivos. É claro que a gente conseguiu avançar muito nessa agenda, mas ainda a sociedade não conseguiu de forma plena. E logo a gente hoje assiste, né, um drama, a gente fica dolorido, porque tem escolas que conseguem 100% de envolvimento dos estudantes, utilizando celular, internet, consegue ter uma rotina de aula, né, diariamente. Eu tenho escola que eu tenho o inverso, né, com muita dificuldade de os alunos terem acesso frequente à tecnologia e muitas vezes precisam de utilizar de meios, né, impressos e agora, mais recentemente, até foi notícia no Jornal Nacional, utilizando o rádio, né, como aliado No para Ceará, fazer né? o professor Cidade aqui no nossa, Ceará, na cidade de Mulungu, que na CRED 8 de Baturité, que obviamente deve ter outros exemplos, né, por aí, e eu acho que é uma oportunidade, inclusive, para a gente trazer para ver como a gente pode potencializar isso em outros casos, o exemplo mas da enfim, Socorrinha, nossa amiga lá de Guaraciaba, ó, estava mandando mototáxi para exatamente. deixar atividade onde os meninos não tinham. Mas a Socorrinha toma conta da serra toda ali, a autoridade da serra, né? A Socorrinha É desenvolve. verdade, verdade. Mas é isso, Roger, eu achei bem instigante. puxando só um ponto, assim, você fala dessa questão do. Agradecer aqui a presença do nosso nobre deputado Gilvan, aqui interagindo aqui com os nossos companheiros da educação. Mas, Roger, você sabe que eu lhe tenho assim, um apreço muito grande e gosto muito de lhe ouvir sempre, desde o início das nossas discussões de currículo. Eu acho que eu lhe tenho hoje como uma das maiores autoridades para falar de currículo em termos de conhecimento, em termos de vivência e de conhecer realidades diferentes no nosso Estado. Porque você vivencia do planejamento da Secretaria de Educação e já vivenciou a sala de aula lá na zona rural do município de Sobral, né? Então, assim, Roger, em 2012 você começou a coordenar um grupo de discussão de currículo da nossa secretaria e naquela época a gente tinha uma fala do professor Edgar Linhares, que era com relação à qualidade da alfabetização. A quantidade de palavras que um aluno dominava quando ele era alfabetizado, quanto isso implicava na interpretação, né? Como o Edilvan disse, na contextualização frasal, ele elogiando aí em relação a isso. Né? Assim, o quanto isso bate lá no ensino médio. Né? E como a educação do Ceará ele evoluiu nesse sentido de alfabetizar na idade certa, apoiar os municípios para alfabetização e isso refletir no resultado do ensino médio lá na frente. Como é que você vê, Roger, esse desafio que os nossos municípios estão tendo, o ensino remoto, dentro dessa desigualdade que você já comentou um pouquinho agora no início da sua fala? Eu diria, sabe, Mozart, porque assim, a gente tem a preocupação na terceira série, nas pontas, né? As pontas são aquelas, quando eu falo pontas, pontos do sistema educacional. A terceira série, por uma questão muito óbvia, né? Os alunos estão chegando numa situação agora de definição, de conclusão da educação básica, tem aí pela frente Enem, vestibulares, a preparação para o mundo do trabalho, no caso da educação profissional, tem aí estágio, né? Tudo muito ainda num processo desafiador para a gente encontrar aí uma melhor estrutura.
Então essa é a primeira ponta que diz respeito diretamente às escolas estaduais. Mas, rapaz, esse processo da alfabetização, eu diria que é da educação infantil e alfabetização, eu chamo a atenção para nós, né, gestores, de que é ali que nós vamos precisar dar uma atenção especial quando essa pandemia for melhor controlada, porque, e obviamente isso não vai ser algo assim, há um prejuízo evidente com a escola, a escola pública, ela conseguiu aqui no Ceará, infelizmente ainda não é uma realidade em todas as escolas públicas brasileiras, mas né, no ensino cearense, a escola tem demonstrado que funciona. Quer dizer, os professores bem formados, com material didático bem orientado, têm conseguido gerar um processo de alfabetização consistente. Tanto é que, se você observar a geração da primeira geração Pike, coincide com a trajetória do IDEB do estado do Ceará lá no ensino médio. Quer dizer, de 2015 para cá, que foi justamente ali nas proximidades do primeiro ciclo, né, daquelas pessoas que foram oportunizadas a ter um processo de alfabetização mais consistente, a gente conseguiu fazer com que o sistema educacional, em todas as suas etapas, tivesse avanço na proficiência. E o ensino médio, então, vem hoje sentindo um novo perfil de estudante chegando lá. Né? E todo diretor sabe que, obviamente, ainda precisa ser feito muito, mas já se sente muita diferença. Isso tem repercutido. Então, eu acho que tem uma questão que nós vamos precisar ter atenção em 2021 e 2022, na geração de 2020. A gente vai precisar ter um programa, né, de suplementação, isso obviamente eu estou falando da minha, né, não em nome da SEDUC nem do governo ainda, né, porque isso ainda não está sistematizado. Eu estou dizendo que eu, na minha, como cidadão, Desafio como educador, né, Rô? eu Desafio um penso pensamento como educador. que nós vamos precisar ter uma atenção a essa geração do 2020 que está nesse ciclo de alfabetização para não quebrar uma geração, né? Para não quebrar, para a gente não repetir, porque a não alfabetização ela repercute em reprovação, porque o maior problema brasileiro, Mozart, não é abandono escolar, né? É um grande problema, mas o abandono ele é consequência de um outro primário, que é a reprovação. A cultura da reprovação no Brasil, sabe, isso de estudo da década de 90, mesmo antes da educação ser massificada como agora, já se havia constatação científica de que a reprovação, principalmente nas primeiras etapas, nos primeiros anos de escolarização, ela é a geradora dos grandes problemas educacionais brasileiros. Porque, veja bem, a reprovação repercute em distorção e idade séria. O aluno vai ali em distorção e idade séria, se desencantando pela escola. Ele consegue muitas vezes chegar até o 5º ano, mas aí não se alfabetiza, porque a reprovação não é corretivo, Aí, e você arrasta esse problema. vai abrir o primeiro buraco, né, Roger? De evasão do 6º para o 9º, Exato. causado por essas práticas de reprovação. E depois Exato. a gente vai ver isso mais grave lá no ensino médio, porque reduzimos a matrícula do ensino médio por essa falta de aluno que não chega lá. E a sociedade sente os efeitos sociais graves, porque esse aluno que não está na escola, ele infelizmente perde grandes oportunidades de desenvolvimento, e a inclusão dele na sociedade não é de forma em que ele encontre na cidadania uma recepção plena. Infelizmente ele vai procurar outras frentes de trabalho, né, muitas vezes de forma muito precária, e a outras vezes entrando, infelizmente, numa situação de violência, sendo vítima e sendo muitas vezes cometedora, né, de atos violentos. E esse aluno, geralmente, essa pessoa, né, que se envolve com esse tipo de situação, é um ex-aluno. Porque a gente hoje consegue, por exemplo, ter 100% das pessoas ali aos 6 anos na escola. Mas aí a gente vai perdendo ao longo da escolarização em torno, hoje ainda, infelizmente, 30%. E é porque o estado do Ceará é um dos estados que tem esse indicador melhor do Nordeste. Essa taxa que eu estou lhe falando é a da conclusão. Quer dizer, quando você acompanha o jovem que entra aos 6 e sai, e é para sair aos 19 no máximo, né, dando aí 2 anos de tolerância, você hoje tem em torno de 70% a 72%. Quer dizer, 30% dos estudantes ou ainda estão estudando, pelejando no meio do caminho, com muita persistência, ou infelizmente abandonaram e não voltaram mais. Uhum.
Hoje, essa questão da reprovação, desde o Mozart, tu vai ensino, me parando, porque quando eu começo a falar, tu me conhece, aí eu estou não quero controlando o parar, tempo, estou entendeu? controlando o tempo aqui, senão o Instagram corta a gente. Eu nem cumprimento as pessoas que vão entrando, assim, eu nem consigo interagir, né? O Edilvan, horas aí Mas conversando aí na com hora as que o chegou pessoas. aí, ó, já vi alguns colegas diretores, eu vi El, vi Nessivalda. A Nessivalda, eu sempre marco ela porque eu acho ela uma heroína. É uma escola única regular do município de Boa Viagem. E ela tem, assim, se eu não me engano, são 8 extensões de matrícula ligadas unicamente ao distrito de Boa É, Viagem. Eu ela digo que a teve comigo Nessivalda, na. ela vai da Ipiranga à minha terra, que é o Massapé dos Pais, lá perto das Lajes. Então, É ela faz verdade, assim. ela teve comigo Coisa na linda. webinar de sexta-feira do Conexão Seduc, contando a experiência dela. É uma gestora aí que realmente merece todo o nosso reconhecimento, né? Um esforço realmente gigantesco. As extensões de matrícula é uma grande situação que a gente ainda precisa. Eu acho que a educação cearense deve muito ainda a essas pessoas, né, que estão nas extensões de matrícula. A gente tem feito muita escola, né? Desde o governador Cid, continuando com o governador Camilo, tem um parque em construção muito grande, mas a tarefa ainda de colocar a escola em todos os lugares, né, é muito forte. Quero aqui também aproveitar e mandar um forte abraço para a secretária Eliana, que sempre também está interagindo com a gente. Não sei se ela entrou aqui, mas... Eu vi alguém aqui, Roger, cobrando que você falasse, porque quando eu falei que você era de um distrito de Sobral, uma pessoa disse assim, ele esqueceu de dizer que era de Aracatiaçu. Eu nem, eu nem me apresentei, a minha primeira, uma vez, em alguma ocasião em que estava também o prefeito de Sobral, né, o prefeito Ivo, um grande gestor, e aí alguém me perguntou de onde eu era, eu disse, não, eu sou de Aracatiaçu, né, e Aracatiaçu é distrito de Sobral, e ele ficou meio chateado, porque às vezes o meu sentimento mais pátrio está mais no distrito do que no município como um Do que no todo. município de Sobral. É 65 quilômetros a distância, e aí meus amigos estão ali, eu considero aquele negócio ali mais em minha cidade, sabe? Mas sou sobralense, né? Para todos os Sim, efeitos de cartório. e carregou uma missão muito nobre de Sobral para o nosso Estado. E aí, Roger, um dos grandes desafios, você coloca essa questão que o Ceará, nós, com a educação cearense, vemos, a gente vem trabalhando em cima disso, da evasão, dessa redução de abandono, né? Da busca ativa do aluno, e a diferença que você coloca entre o aluno da escola pública e o aluno da escola privada, a gente está aproximando, né? Essa diferença que eu digo em termos de aprendizagem. O Ceará tem reduzido essa diferença entre a qualidade. É um dos estados que tem a menor escala entre um e outro. Né? Isso é muito orgulho para todos que fazem a rede. Mas, assim, para a gente passar lá para a questão do planejamento que a SEDUC está fazendo de forma muito responsável para voltar às aulas, Roger, me preocupa muito essa questão do financiamento das escolas, do financiamento da educação dos municípios, da nossa Secretaria de Educação do Estado. Como é que nós vamos comprar EPI, Secretaria de Educação vai comprar EPI, como é que nós vamos comprar material de limpeza nas escolas, com esse perigo aí que esse pessoal não pauta, o novo Fundeb. Está aí Rodrigo Maia hoje dando uma entrevista, uma coletiva, um pouco com essa nossa live aqui, e quase não falou de novo Fundeb. Era para ser pautado essa semana e não foi. Então, assim, você, secretário, já foi secretário titular, sabe da importância do novo Fundeb para a nossa secretaria. Eu queria que você falasse um pouco, assim, como gestor e pensador da nossa educação, como é que você está vendo essa questão do financiamento? O Fundeb, ele tem muitas dimensões, sabe? Tem uma urgente, o Gilvan está atuando ativamente nisso, a secretária Eliana tem, por meio do CONSED, né, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, eles têm conseguido trazer muitos parlamentares para poderem comprar esta situação, mas o Fundeb, ele, assim, infelizmente, ele tardou muito a ser colocado na pauta nacional, né? Faz tempo que a gente conversa, mas ainda era uma coisa muito restrita, muitas pessoas e tal, e a gente perdeu a grande oportunidade de falar do Fundeb, não na perspectiva simplesmente da aprovação dele, da continuidade da forma como ele está. Porque hoje, da forma como ele está composto, embora seja algo absolutamente importante, a manutenção da educação pública, ele já está se mostrando incapaz de
conseguir avançar na agenda, por exemplo, de valorização dos professores. Porque a gente tem ainda um gap, né? A gente ainda precisa colocar essa categoria docente na média, pelo menos, né, da compatibilidade salarial daquelas profissões que exigem o ensino superior como uma condição de acesso, né, ao trabalho. Então, o Fundeb, ele não está mais acompanhando essa guinada de poder alavancar, e a gente teve uma aceleração muito forte nos últimos anos, né? O estado do Ceará vem cumprindo, né, o piso com muita dificuldade, mas vem cumprindo, tinha aí, mas já está chegando o Fundeb no limite. Agora, mesmo esse limite está agora em questão, quer dizer, você tem que aprovar a continuidade sem ter feito uma grande discussão. É claro que o Gilvan participa da Frente Parlamentar pela Educação e eles têm conseguido implementar, arrancar um pouco mais de recursos da União, né, que contribui menos do que poderia, né, nem que devia, né, porque poderia até ser mais, porque a Constituição de 88, ela tem um caráter redistributivo, então ela concentra muito recurso na mão da União com o pretexto de a União poder vencer as desigualdades regionais. Só que quando a União faz a transferência, né, para aqueles municípios e estados mais pobres, ele não consegue ir no patamar do razoável. Então a gente precisa ainda levantar, já é muito recurso, o pessoal às vezes que não entende e quer comparar se o Fundeb já é pouco, ele não dá conta da complexidade da educação hoje, né? A gente faz muito trabalho. É claro que o dinheiro não é sozinho suficiente, como nada, né? A educação é muito complexa, então você tem que ter uma gestão absolutamente focada em resultados de aprendizagem. Eu acho que o PAEC, por exemplo, ajudou muito a todos os municípios ter essa gestão muito focada na aprendizagem, mas chega o momento da complexidade, principalmente quando você vai avançando a partir do 6º ano, que só o compromisso do professor não é muito suficiente. Você precisa de uma educação, de uma escola que tenha laboratórios de informática absolutamente modernizados, com acesso à internet em alta velocidade, com laboratórios de ciências muito bem equipados, porque a complexidade do saber exige mais investimento. Então, hoje a gente está conseguindo dar conta do básico, dar conta da aula, ter aula todo dia, de tentar remunerar o professor dignamente para que a gente possa continuar nessa luta. Mas, assim, para a educação mesmo, chegar a níveis, né? E, assim, eu estou citando o Gilvan, que ele está aqui presente, mas ele sabe que tem um debate que as pessoas, às vezes, dizem que o Brasil gasta muito em educação. E aí, as pessoas comparam a gente, às vezes, com a Inglaterra, com outro país, e esquece de verificar o passivo de problemas que nós temos, de estrutura física, de escolas ainda que Mesmo no precisam. comparativo, Roger, eles fazem um comparativo de porcentagem. Exato. Então, a Inglaterra gasta X% no PIB e quando vai colocar é 3 vezes o nosso. Então, Exatamente. acaba, né? O valor relativo, ele não explica países muito desiguais financeiramente, né? E você coloca exatamente esse ponto aí da desigualdade, da dificuldade de acesso. Nós temos um país continental, né? Nós temos crianças estudando em algumas realidades aí, em casa de taipa, ainda em palafitas, na região norte. Né? Então, assim, é uma situação que não é simplesmente falar do dinheiro em si, mas a gente precisa otimizar a gestão, precisa otimizar o trabalho pedagógico, a formação do professor, a formação do gestor. A gente Uhum. precisa respirar um pouco mais essa questão do fazer de verdade uma escola de qualidade para realizar aquele sonho que você citou naquele dia, de ter a maior equidade possível dentro a maior exemplo de equidade possível, que eu acho que é o sonho de toda escola, é o sonho de todo o sistema educacional, é o sonho aí de toda a rede. O Ceará, Mozart, tem conseguido parcialmente você citou aí justamente, a gente hoje detém, que eu diria assim, é porque é um resultado pouco comemorado, eu acho. Eu acho ele pouco comemorado, que é esse da equidade, que é a distância menor do Brasil, quando você compara alunos com maior renda e com menor renda. Eu acho esse o resultado mais simbólico da educação. Porque não existe educação quando ela é feita para poucos. Se ela é feita para poucos e você se contenta com isto, você está meio que alimentando
a perversa reprodução da desigualdade. Então, a educação para poucos é uma educação que não faz jus a uma educação republicana. Se você diz assim, sou leitor de Paulo Freire, pois, meu amigo, assuma o compromisso de que ser freiriano, por exemplo, é ser uma pessoa que absolutamente está preocupada com todo mundo. Porque a pedagogia freiriana, que foi acusada de ser a causadora de toda a tragédia educacional brasileira, longe disso, pelo contrário, que se nós realmente educadores pegássemos a visão de Freire de colocar o sujeito e não um número qualquer dentro da escola, por isso que eu acho que é muito feliz o termo que o diretor de turma utilizou bem mais no início do projeto no Estado, mas ainda utiliza, que é a desmassificação. Isso é muito freiriano, cara, porque às vezes o Mozart, quem é Mozart? Quer dizer que o Mozart é um aluno? Não, não é aluno. Né? O Mozart é uma pessoa com história de vida própria, que tem todo ali um contexto de relações familiares, de amizade, e que isso influencia. Se eu não souber quem é o Mozart, eu não consigo educar o Mozart, meu irmão. Mas isso ainda não é realidade, como eu disse. E isso, de alguma forma, é o grande inimigo de você gerar equidade na educação, é não respeitar a história de cada sujeito, sabe? É por isso que eu acho que a gente ainda precisa avançar nessa dimensão. Assim, esse ponto do projeto diretor, professor diretor de turma, Roger, você coloca ele assim, que eu coloco ele como um marco, a mudança do tratamento escola-aluno. O aluno deixou de ser o 12, o 15, o 20 e pouco, e o aluno passou a ser o José, lá da Cacimbinha, o João, lá das Oliveiras, passou a ser a Natália, lá do Rajado, e assim, e vai. Né? A gente começou a nomear os nossos alunos, a saber de que eles são filhos, a saber a escolaridade dos pais, e a gente começou, daí então, a humanizar de verdade a escola, e a nos preocuparmos com por que, de repente, aquele aluno ele chegou até aquele nível e não ultrapassou aquele nível, porque tem alguma coisa passada e vem todo momento que a escola conhece, ela passa a trabalhar de forma muito mais humana, porque nós trabalhamos com pessoas. Eu acho que a gente faz a diferença exatamente nisso aí, é por isso que os resultados do Ceará crescem. Você coloca assim de uma forma muito suave isso para a gente. Isso, enquanto professores, isso nos dá também assim uma esperança de que sempre a gente tem alguém à frente da nossa secretaria que cuida do aluno, que pensa como é que vai vir esse resultado lá da sala de aula. Né? E a gente vê isso também, um reflexo nos professores. O professor que, depois de 98 para cá, falando de reprovação, tem um título de um livro do professor Hamilton Werneck, que o professor Chico Verde gosta muito de citar ele, o professor Chico Verde lá de Monsenhor Tabosa. Ele tem até uma pergunta para você, que então eu vou pegar aqui a pergunta para a gente falar um pouco sobre a avaliação. O título do Hamilton Werneck era se o bom hospital, não, se a boa escola que reprova, o bom hospital é o que mata. Né? Assim, bem rasa em cima da questão dos papéis, mas abre uma reflexão muito profunda. O papel do hospital é sempre salvar vidas. Então, por que a nossa escola é reprovar? Né? A nossa escola não é fazer prosseguir, não é superar dificuldades, não é fazer com que o aluno se supere em cima daquela dificuldade, buscando um desafio novo e, consequentemente, a gente ampliar nos nossos resultados. Então, eu defendo muito essa questão também, que a gente precisa humanizar muito mais a escola e a gente está sempre conhecendo as realidades dos nossos alunos. Né? E também dos nossos professores. E eles precisam sentir isso. Essa não é uma tarefa fácil, mudar a voltagem dessa tensão na educação brasileira, sabe? A gente tem muitas influências e, assim, a gente não é de hoje, porque eu vou destacar aqui duas escolas, né, duas escolas mundiais que conceberam a filosofia educacional. A gente tem muita influência francesa e americana, né? Os teóricos franceses e americanos foram influentes na nossa origem, né? na nossa sistematização como educador. E a história política brasileira, ela foi muito cunhada na perspectiva da opressão. A opressão ela sempre foi legitimada no Brasil.
Não à toa, Paulo Freire, em alguns trechos da obra dele, coloca sempre assim que, às vezes, o sonho do oprimido é ser opressor. Né? Ele, às vezes, sugere isso, que é uma questão muito, às vezes, né, dita marxista e tal, mas assim, é engraçado como a gente, às vezes, se reclama do sofrimento, mas quando a gente consegue ter a oportunidade... Eu conto a minha história pessoal, sabe, Mozart, para ti? Eu recebi uma reprovação no ensino médio, na primeira série do ensino médio eu fui reprovado. Essa reprovação hoje poderia muito bem dizer assim, olha, eu fui reprovado e a reprovação foi muito bacana para mim. Eu podia ter esse pensamento. Mas pelo contrário, eu acho que não é bem assim que as coisas funcionam. Porque a gente às vezes quer replicar o que aconteceu com a gente, achando assim, eu sobrevivi, logo você é capaz de sobreviver também. Que esse é um princípio da meritocracia. Olha, o mérito é seu. A escola está aqui para colocar os obstáculos. E cabe a você vencê-los. Então a escola se coloca não aquela como propulsora da pessoa, mas aquele muro em que a pessoa vai precisar pular até ultrapassar, que é a nossa média, né? Então a gente coloca o muro assim, ó, você tem aqui o 6. O 6 é o nosso muro. E aí você simplesmente dá aula. Simplesmente eu estou aqui simplificando. Obviamente eu reconheço que há muitas experiências nas escolas cearenses, em especial, que não estão nessa... Já tentaram superar, principalmente os diretores de turma que passaram por essa experiência e já veem a educação numa outra concepção. Mas eu vou simplificar, né? Vou insistir nessa minha metáfora. A nossa escola, e a brasileira, de um modo geral, e a nossa cearense ainda tem um pouco isso, coloca o obstáculo. É o obstáculo mesmo, aquela corrida que você vem e pula. Aí você bota, e o nosso obstáculo é a média. É a média. Aí a gente dá aula, e a nossa aula é assim, ó, eu dei a aula para todo mundo. Aí, em parêntese, para comprovar o que eu estou falando, é só lembrar na sala dos professores. Quando o professor muitas vezes mostra a nota. Está aqui, eu dei a aula foi para todo mundo. Mas está aqui, por que esse aprendeu e esse não? Já que eu dei aula para todo mundo, aí ele vai dizer o seguinte, não, é porque a situação é que este não estava prestando atenção. E essa explicação, ela resolve. Então, o que acontece? Você tem uma situação que a reprovação, ela ela é legitimada na educação brasileira porque nós entendemos que ela é responsabilidade do indivíduo, que a escola não tem nada a ver com isso. Essa metáfora do livro... E a gente aproveita esse discurso para jogar em cima do aluno que Exatamente. está Mas a saúde também às vezes não tem muita diferença não, sabe? A saúde também, que é a mesma coisa, quer dizer, a saúde, a mais eficiente, é aquela que cuida da pessoa a não adoecer. Não é aquela que cura o doente. Porque nessa perspectiva, a nossa saúde não é bem exemplo, entendeu? Porque a gente, de alguma forma, também tem um problema que é o da cura. E não o da prevenção. Quer dizer, quem trabalha com saúde sofre da mesma... O nosso é a reprovação deles é a doença. Né? A doença existe e ela é legitimada. É normal estar doente. É normal. É por isso que esse problema hoje da pandemia é tão sério, porque as pessoas dizem assim, não, a doença é inevitável. Não há nada que consiga evitar a doença. E as pessoas têm dificuldade de respeitar a quarentena. Mas essa é uma premissa da população brasileira, que também está presente na educação e presente na saúde. Então eu vou fazer aqui a comparativa. A reprovação para a educação está como a doença para a saúde. A reprovação é algo que é inevitável, porque a pessoa não se esforça, e a doença para a saúde é inevitável porque a pessoa não se cuidou. Então ela vai ter que arcar com a responsabilidade dela. O princípio é o mesmo. É assim, cada um foi responsável por estar doente e cada um foi responsável por ter sido reprovado. Eu, o hospital, dei as condições, pronto, a família que cuide de enterrar o seu morto. Tá? Mas assim, o que eu pude fazer foi isso. Agora ninguém pensa na cadeia da saúde muito mais amplo do que o hospital. E a educação é a mesma coisa, cara. A educação ela tem que ser propulsora e não um muro que você coloca os obstáculos, as pessoas são desafiadas a colocar. E o diretor de turma, ele quebra isso. Não quebra o quanto eu ainda acho que ele devia quebrar. Por mais que a gente tenha avançado, e eu não quero nem imaginar, Moza, os estados que não têm um diretor de turma, numa época dessa de crise, de grave problema de você contactar os estudantes, porque meu irmão... Pais, né, é difícil Oi? mesmo, viu? Eu fico imaginando esse desafio aí. E falando em diretor de turma, eu quero aqui abraçar os nossos diretores de turma, em nome aqui do professor Oarque, da professora Taline, do professor Mateus, o Olavo,
que está por aqui, né? O Juliano, o Bolinha lá de Monsenhor Tabosa, abraçar em nome deles todos os nossos colegas diretores de turma, que a gente sabe da importância aí desses companheiros, do trabalho deles, da vontade, do amor deles que eles têm perante esse acompanhamento com os alunos, que constrói hoje uma grande diferença nas nossas escolas. Hoje, falamos já de estudos remotos, que nós precisamos ainda, nesse momento do presencial, a gente pensar em avaliação diagnóstica para a gente fazer uma leitura do que foi chegar nos nossos alunos por meio do estudo remoto. E eu queria que você falasse, eu estou no comitê regional, né, representando aqui os meus colegas diretores das escolas profissionalizantes. Também fui convidado para o comitê municipal aqui de Tamboril, representando as escolas do Estado. Hoje, inclusive, já tivemos uma reunião aí, coordenada pela secretária Nilcinha, né? E, então, assim, Roger, a SEDUC está com muito cuidado, muita responsabilidade, muita prudência para pensar nesse retorno das aulas presenciais. Eu queria que a gente entrasse nesse tema agora, eu queria lhe ouvir um pouco você falando sobre esse caminho. Eu acho que nós vamos ter aí uns 13 minutos, mas eu vou lhe cortar com 10, porque nós começamos a live um pouco depois do tempo, para não correr o risco do Instagram nos cortar. e aí não tem a oportunidade de se despedir, né? Né, mozão? Não, eu sou incorrigível, viu? Esse negócio do Instagram com uma horinha bem marcada, eu tenho muita dificuldade desse negócio. Mas eu estou muito à vontade, eu acho que assim, a gente está aqui no papo, né? Estou aqui na minha casa, você na sua, a gente está aqui conversando, e às vezes as ideias, e aqui eu, embora tenha minha função administrativa, mas eu estou muito mais como cidadão, a gente está aqui interagindo nessa dimensão. Eu estranho, Moza, assim, eu tenho conhecimento, eu vou começar pelo ensino remoto, sabe? A tendência, nós aqui no Ceará estamos tão acostumados em respeitar a escola, né, a autonomia, que às vezes eu estranho ainda, né, mesmo já com muitos anos já lidando tendo a oportunidade que a Secretaria me deu de conhecer outros estados, né, como é a dinâmica, eu fico ainda impressionado como as pessoas, né, ainda agem de uma certa dose hierárquica e autoritária, né? Por exemplo, a gente não teve dificuldade. Quando surgiu o problema e uma crise enorme dessa, foi o que a gente fez. Ó, uma coisa que nós não debatemos, né? A Eliana não colocou em momento algum se a gente devia ou não fazer a questão de o plano de atividade domiciliar ser elaborado por cada escola. Isso pareceu óbvio para a gente, mas não foi assim que outros estados fizeram. Os estados pegaram e fizeram assim, não, agora eu vou botar... Nós vamos fazer isso também, obviamente, e fazemos, né? A gente tem a programação da TVC, voltada para o Enem. Agora, no segundo semestre, sabendo que a gente vai ter ainda o ensino híbrido, a gente vai dar apoio às escolas com programação mais intensa na televisão, né? E também tentando sistematizar programas de rádio. A gente vai fazer isso também de forma centralizada, mas como apoio às escolas. Mas outros estados não, muitas vezes não. Agora o programa da primeira série é esse que vai ser transmitido agora aqui, de uma forma mais centralizada, sabe, mais centralizadora. Eu estou falando disso porque na retomada também, por vezes, eu percebo o seguinte, ó, eu desconheço, Mozart, outro estado está fazendo o que o Ceará está fazendo agora, que é criar esses comitês para discutir o plano de retomada. Eu desconheço. Se tiver alguma coisa, passou ao largo da minha percepção. Porque para a gente não tem como pensar em retomar se não pensar junto com a escola. E poder criar um texto que dê parâmetros, mas não sufoque, porque aí cada escola vai precisar considerar a sua estrutura física, considerar o município em que está, porque o estágio da pandemia não está no mesmo em todos os municípios. Então é muito possível que alguns voltem, outros demorem bem mais para voltar, outros de uma fase para outra talvez demore mais que outro. E nós vamos precisar estar preparados para idas e vindas. Né? Porque assim, a gente não vai descartar absolutamente, totalmente. Eu estou falando algo que vocês estão vendo na televisão, o que está acontecendo em outros países. O risco de, às vezes, a gente retomar a atividade presencial e, às vezes, ter que recuar, né, por alguma situação de agravamento da pandemia. Agora, por que, às vezes, falar da retomada incomoda, porque, às vezes, a gente vai precisar... Muita gente acha que está sendo ameaçado pelo vírus, e é verdade, não vamos precisar conviver com ele.
por algum tempo, espero que a vacina, eu já estou muito animado, que a vacina está chegando, para os testes mais de ampla, né, de ampla abrangência agora, mas a educação pública, cara, ela não consegue ser eficiente à distância. Ela não consegue ser eficiente remotamente. O Estado do Ceará nunca fez nenhuma adesão, a gente já tem 3 anos ou 2, autorizado a usar até 20% da carga horária à distância. A gente nunca nem abriu discussão com as escolas. Porque nós não achamos que essa seja uma saída, né, para o estágio que a gente está, entendeu? Eu até defendo, sabe, Roger, que essa questão do ensino remoto, da educação à distância, ela seja complemento, nunca base. Sempre complemento. Aqui na escola, por exemplo, nós tínhamos já uma experiência de trabalhar com as Google Sala de Aula desde 2018, foi o que facilitou o nosso trabalho, nos jogou lá na frente. E isso vai precisar ser intensificado, mas o que eu estou falando é justamente isso. Educação à distância. Hoje a resolução do CNE admite que 20% da carga horária seja ministrada à distância. Eu estou falando dessa estrutura de educação à distância mesmo. Porque quando você coloca 20%, você está pegando conteúdos e disciplina, você está trazendo para ser feito à distância. Mesmo em épocas, exato, mesmo em épocas ditas normais. No normal, nós temos que ter um complemento, além do exato, que nós temos, exato. nós temos que ter um complemento à distância. Não, o que eu acho que é uma lição que nós vamos precisar ter é que o aluno se matriculou, 2 coisas, é criar a identidade CPF para se inscrever no Enem e criar a conta dele para entrar numa sala virtual. Porque isso é uma coisa que nós vamos precisar aproveitar também, uma coisa ruim que é a pandemia, mas também para incorporar algo que já estamos devendo. A parceria com a Google, Mozart, só para você ter uma ideia, já está há 5 anos em stand-by. Esta aqui, agora a gente colocou em larga escala, a gente tinha absolutamente receio de fazer isso, porque as condições não eram dadas, né? E aí estava lá guardado, desde a época que o Gilvan era secretário executivo, foi as primeiras vezes que eles chegaram oferecendo essa oportunidade há 5 anos. E a gente, não vamos fazer isso agora, porque a condição de internet, né, dos alunos não é muito boa, isso pode gerar alguma desigualdade. Agora a gente precisa avançar nessa agenda, né? E aí vamos buscar a estruturação. E com relação à questão da volta das atividades presenciais, eu preciso mais uma vez fazer esse elogio à secretaria, assim, da forma como a secretaria está trabalhando isso, assim, com a leveza como a secretaria está fazendo. A preocupação que a professora Eliana está tendo de ouvir as escolas, de termos representações dentro dos comitês, de ter o comitê dentro da própria escola para ouvir pai, aluno, gestor, professor, né? E está sendo apoiado aí pela Secretaria de Saúde, também nesse sentido de trazer as normas técnicas que vão nos embasar do como trabalhar e menorizar qualquer risco, né? Qualquer risco, para ir na padaria, a gente está exposto ao risco. Para ir no supermercado comprar um ovo, a gente está exposto ao risco. Então, assim, o que a gente tem que fazer é trabalhar em cima da menorização dessa e ter a noção que nós vamos trabalhar com o momento híbrido até ter uma vacina, né? E a gente vai ter um número de alunos que estão dentro daquela realidade condição, que a gente pode ter no momento, né? No distanciamento do momento. E, assim, outra situação, Roger, que eu coloco, também, assim, que me dá uma certa segurança enquanto gestor, é aquela leitura a rota do transporte, se vai ser possível funcionar, tem que ser conversado com o município, né? Em nenhum momento nós estamos tendo pressão para dizer vai voltar tal dia, a escola tem que se virar. Não é por aí, tem uma construção, tem um diálogo, temos que ver o que é que vai funcionar, qual é a prioridade da escola, é aquele aluno que não teve o contato lá no ensino remoto, e por aí vai. Então, assim, eu acho que nós estamos aprendendo mais uma lição e construindo mais um capítulo no livro da educação cearense para servir de estudo aí para o resto do Brasil, em programas aí de Globo News que vinha agora CNN para dar aula aí do que o Ceará tem dizendo, né? Acho que a gente precisa propagar mais isso e principalmente manter esse foco que a nossa secretaria tem nesse sentido. E dizer aos nossos pais que nos assistem que nós vamos voltar com muita segurança, com muita responsabilidade. O nosso secretário está aí na fala dele, mostrando o tempo todo isso aí, essa questão da responsabilidade e da segurança. Mozart, assim, nesse período, eu sou da rede estadual, tenho colegas educadores, professores,
convivi, né, com educadores municipais, eu sempre fui muito impressionado com a garra, né, com o engajamento do educador cearense. E, de novo, por ter a oportunidade de ter conhecido outras redes, né, e as reclamações que gestores fazem, talvez o maior trunfo da educação cearense é o educador. Né? O educador cearense assim, surpreende positivamente sempre no engajamento. A rapidez, assim, de novo, e eu falo isso muito mais para a gente reconhecer do que propriamente para dizer que nós somos melhor do que outros, entendeu? Eu nem falo, porque eu acho que eu também me sinto muito brasileiro, sabe? Eu não falo de forma alguma em um estado pobre daqui do Ceará estar melhor do que um estado do Sudeste. Não tenho orgulho disso, não. Eu acho que a gente precisa ter uma educação brasileira melhor, de qualidade. E eu não me sinto 100% orgulhoso assim, é porque o Ceará é melhor do que isso. Não. Às vezes satisfaz um ego ou outro, mas eu sinceramente não me animo com isso. Né? Não me animo com isso. Agora, eu quero dizer que é impressionante. O engajamento do professor cearense é algo que chama a atenção dos observadores externos, dos gestores, né? Assim, a forma rápida como a gente conseguiu em 2 semanas sistematizar as atividades remotas, nenhum outro estado conseguiu, sem Hoje, dar recesso, né? 435 mil alunos, né? A gente imagina esse número, Pois é. 435 mil alunos, e de repente, assim, em 2 semanas, a gente está com a rede organizada. A minha escola, por exemplo, tem 98% de acesso, né? Uhum. A gente conhece todos os alunos que não estão conseguindo, o motivo pelo qual não está conseguindo, a gente cria outra forma, outra possibilidade. Então, assim, o nosso Ceará, ele caminha muito rápido quando chega um momento, assim, um desafio da secretaria, a secretaria senta comitê executivo ali, vocês, nossos gestores maiores, senta com o pessoal da crédito, chega nas créditos, a gente já vai conversando com os nossos professores, com o diretor de turno, coordenador escolar, e a coisa anda, e um diretor apoia o outro, e vai, e assim, a coisa caminha. Como você diz, eu acho que isso o que é invejável para os outros estados do Ceará, ou para os outros estados do país, é essa rede que o Ceará tem hoje montada na educação pública. Isso faz É o nosso uma maior diferença trunfo. muito grande. É o nosso maior trunfo. Todo mundo que nos visita sempre faz questão de destacar assim, a rapidez como as coisas aqui fluem, a mobilização, seja para o Enem, ó, mesmo no momento desse pandemia, moça, a gente consegue quase 100%, um percentual muito parecido com o do ano passado. As escolas já sabem, assim, a documentação já está organizada, a gente tem um registro, ajuda os estudantes mesmo remotamente, e conseguimos de novo chegar a um percentual tão elevado, né, de inscrições. É claro que a gente está muito preocupado, né, porque inclusive a gente intensificou as atividades online agora de preparação para o Enem, porque quem está nessa fase está passando por um momento mais crítico da vida, né? Quem está terminando o ensino médio está muito preocupado. E nós, assim, muito ainda. Então a gente não sabe ao certo ainda o que fazer para ajudar ainda mais esses alunos da terceira série. Mas uma outra coisa, como eu disse lá atrás, ó, a gente precisa ter um apoio a quem está no segundo ano hoje, nos próximos anos, e a gente deve, de alguma forma, apoiar também esse aluno da terceira série, sabe? Que está nesse ano, que vai tentar o Enem. Alguns estados estão pensando aí como complementar essa formação deles, né? A gente tem muita dificuldade, o INEP não vai considerar, talvez, aquela data de maio para aplicar o Enem. Foi feita uma enquete, 20% dos inscritos manifestaram interesse, e a maior parte, 50%, quis que fosse em maio. Mas ali o MEC fez, né, ainda na gestão do ex-ministro, né, do ex, né, não sei se é do ex. O ministro, assim, de forma impensada, porque ele sabia, quando eles botaram maio, os meninos iam partir para aquela data, mas ele sabia que ali também tem problemas com as universidades. E o pior que pode acontecer agora é o Enem ser desvinculado do SISU, sabe? Aliás, desculpa, as universidades se desvincularem do SISU. E aí, se a gente persistir em maio, o medo é que o Enem se esvazie, que as universidades criem seus vestibulares de novo. E desacredite a situação e começa a fugir. Eu quero chamar a atenção disso, porque as pessoas às vezes só olham por um lado, que é o do aluno. Ok, verdade, para o aluno se preparar, maio é o melhor.
Mas eu tive com a Eliana numa reunião com o INEP, né, com o presidente do INEP, e a situação que eles colocam é justamente o risco das universidades, caso o cronograma seja maio, porque aí as universidades praticamente vão perder o semestre. Porque aí o Enem vai passar, eles precisam de 40 a 60 dias para divulgar o resultado, para poder organizar o SISU e as pessoas concorrerem às vagas. Então, basicamente, uma geração vai ficar sem um semestre sem E aula na nós universidade. precisamos ampliar essa discussão dentro das escolas, viu, Rony? Eu estou pegando E, aqui e seu feeling aí para a gente começar a amadurecer essa precisamos fala levar do o outro Enem. lado. A gente precisa completar a história, né? Está O qual ouvindo, é né, a Rian? consequência do Rian é adiamento, o né? nosso líder do Grêmio aqui, da nossa juventude aqui. Ele acabou de mandar uma mensagem, está ouvindo aí, né, Rian? Já vamos começar a conversar nesse sentido É para a bom gente maturar. É bom discutir um pouco maturar. essa ideia. E é Roger, muito possível, por conta disso, antes de encerrar, só para dar notícia assim, é muito possível que o Enem aconteça em janeiro. Tá caminhando para ser em janeiro as aplicações, mesmo que as pessoas tenham escolhido maio, viu? uhum. Então, Roger, assim, eu acredito que daqui a pouco vai aparecer o sinalzinho para a gente encerrar a live, né? Então, assim, eu queria lhe agradecer pela atenção, agradecer aí por ter aceito ao convite. Um momento que, com certeza, nós tivemos aqui 100 pessoas e essa live vai ficar salva. Eu acho que eu vou conseguir salvar lá no meu perfil. Se não você salva, eu reposto no meu. Quem dá um jeito aqui de colocar. Porque isso acalma os pais, isso acalma a comunidade, sabe, Roger? A gente consegue aprimorar a discussão, a gente consegue dialogar mais. Quando as pessoas ouvem vindo um secretário, de uma secretária nossa, né? Eu já tive conversando com o Márcio aqui há 2 semanas, hoje com você, para mostrar que a nossa Secretaria de Educação é isso. Ela é diálogo, ela é conversa e ela vai trabalhar em cima desse plano exatamente para que a gente possa voltar dentro da maior segurança e com o objetivo de ter acesso e estar próximo àquele aluno que precisa de mais apoio e mais dificuldade, que tem mais dificuldade. Então, eu queria lhe agradecer aqui imensamente por esse momento e o prazer de lhe ouvir, que a gente sempre aprende muito quando tem essa oportunidade de estar com você. Eu que agradeço. Acho que é sempre uma oportunidade, né, conversar. E como eu disse, eu acho que mais do que trabalho, né? Estar aqui para conversar. Obviamente o trabalho, né, tá presente, mas é num papo mais descontraído e eu acho que é necessária essa linguagem também mais acessível às pessoas, aos estudantes, aos pais, aos professores que estão aí, para a gente poder ter um diálogo cada vez mais democrático, né? A gente precisa vivenciar a democracia. E a democracia ela não se dá apenas na época das eleições, que a gente escolhe os representantes, mas também no dia a dia, quando a gente põe em pauta aquilo que é relevante para o bem-estar da sociedade. Então, Mozart, um forte abraço, antes que o Instagram nos expulse, a gente encerra aqui Eu e quero só, agradecendo toda a audiência aí do Roger, pessoal. agradecer aí o Edilvan, o Márcio, que esteve aqui da Secretaria, o Rodolfo, da COEDP, né? E cobrar o Edilvan de novo. Edilvan, bora arrochar aí esse pessoal do MEC, bora trabalhar em cima dessa questão da prova Fundeb junto ao nosso presidente da Câmara e vamos para cima. Conte com o apoio dos educadores do Estado, que nós estamos aí para Se fosse em outros tempos, a gente fortalecer até essa estava discussão. fazendo a campanha do Edilvan a ser ministro, né? Se fosse em outros tempos, ninguém vai botar Né? essa abacaxi aí. E tem outra, viu, Roger? Tem uma por aí que está, o pessoal nas redes sociais botando uma por aí. Eu não sei se eu posso dizer aqui, mas eu gostaria muito de ver o Edilvan prefeito de Fortaleza. Vamos ver, vamos ver. Pois valeu, Mozart. Forte Um abraço, meu abraço, irmão. Roger. Obrigado aí. Um abraço, gente.